Vamos agora para a análise com a ajuda de José Francisco Pavia, professor universitário de Relações Internacionais. Muito bom dia. Bom dia. Começávamos precisamente por este recente ataque terrorista, pelo menos é assim que está a ser classificado por Israel. O que é que aconteceu? Portanto, há aqui já a indicação de dois terroristas que terão planeado este ataque, que já foram abatidos pouco depois pelas autoridades. Qual é que seria a intenção, tendo em conta que já há aqui uma vítima mortal e mais 5 feridos? Um ataque no centro de Israel. O que é que nos diz este ataque? Que há a possibilidade, pelo menos esta é a suspeita mais recente, de uma possível infiltração terrorista. É assim que está agora a ser analisado ali naquela zona. Olá, bom dia. Antes de mais, em primeiro lugar, temos que condenar, obviamente, este ataque. Temos sempre que condenar ataques terroristas que ainda por cima fizeram vítimas civis, como acabámos de ver. Já temos a certeza de uma, não sabemos ainda se esse número irá aumentar. Portanto, houve uma infiltração, como acabou de dizer. Não sabemos ainda qual a origem, digamos, destes terroristas, se são do Hamas, são do Hezbollah, são das Brigadas Al-Aqsa. Enfim, isso vai ser agora, obviamente, averiguado. Mas o que é facto é que, às vezes há falhas de segurança, digamos assim, no aparato securitário israelita, que são raras também, é preciso dizer. O aparato securitário israelita é conhecido pela sua eficácia, mas às vezes há falhas. E, portanto, cá está. Esta foi uma delas. Houve esta infiltração, que no fundo teve como consequência este atentado, mas também, obviamente, que os dois eventuais terroristas foram, obviamente, abatidos. E, portanto, agora espera-se que haja averiguações para sabermos exatamente de onde é que eles vinham, como é que entraram e quais são ou vão ser as reações de Israel, porque Israel, também é preciso dizer, nunca deixa ficar impune este tipo de circunstâncias e, portanto, obviamente que depois haverá retaliações. Há aqui indicação que os suspeitos terão usado uma viatura com matrículas falsas. Era uma matrícula que tinha chapas, neste caso, israelitas. Ainda há instantes vimos também agora aqui a imagem desta arma, portanto, neste caso, uma arma automática, consigo agora depreciar. Portanto, é de facto aqui uma escalada na violência, ou também, pelo menos, consequência daquilo que está a acontecer no Médio Oriente, precisamente por Israel? Sem dúvida. Repare que às vezes temos é que nos admirar que situações como esta não aconteçam mais, tendo em conta a quantidade de conflitos em que Israel está envolvido. Israel está envolvido em conflitos em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, no Irão, enfim, pelo menos estes são os mais conhecidos. E, portanto, obviamente que às vezes poderíamos pensar que este tipo de atentados seriam, digamos, mais frequentes. Não são, exatamente pela eficácia, digamos assim, das forças de segurança e dos serviços de segurança israelitas que, obviamente, conseguem evitar e impedir que situações como esta aconteçam. Mas, Anabela, como também vimos, às vezes há falhas clamorosas, como aquela que aconteceu em 7 de outubro, em que houve aquela invasão, digamos assim, do Hamas, que resultou na morte de 1.200 israelitas e que depois, enfim, teve como consequência esta retaliação na faixa de Gaza e por aí fora. E, portanto, obviamente que são circunstâncias que, no fundo, os israelitas estão habituados, infelizmente, mas é um facto, e também estão preparados para isso. E daí que os terroristas sejam imediatamente abatidos. E, repito outra vez, agora vamos aguardar pelas consequências. Ou seja, eu não acredito que isto fique assim. E, portanto, Israel vai retaliar, de certeza absoluta. Não sabemos ainda exatamente contra quem, porque não sabemos qual é a origem destes terroristas. Professor, havia aqui a indicação de que poderiam ter vindo da Cisjordânia. O que é que isso significa exatamente? Portanto, tendo em conta que também há ataques constantes nesse ponto em concreto. Esse é um dos pontos que eu acabei de referir, onde Israel está envolvido. Repare que a Cisjordânia está semi-ocupada por Israel e, portanto, há um avanço significativo dos colonatos israelitas nessa área. Há recontros frequentes entre colonos israelitas, ajudados muitas vezes pelo exército israelita, contra os palestinianos nessa área, com mortes, inclusive, enfim, e com pessoas
que são desalojadas das suas casas e, portanto, obviamente que depois isso acaba por ter consequências. E as consequências são estas reações que nós estamos a ver. E, portanto, obviamente que agora Israel vai tentar averiguar de onde é que estas pessoas vieram, como é que conseguiram chegar ali, com estes carros, digamos assim, com matrículas falsificadas, com estas armas que nós vimos agora nas imagens. E, portanto, depois haverá, obviamente, e não tenho qualquer dúvida sobre isso, uma retaliação. Não sabemos ainda sobre quem. Este tipo de ataque é também um alerta à população de que os israelitas não estão seguramente salvaguardados pelas suas defesas e também pela sua alta segurança, pelas suas tropas. Mas isso poderá, de certa forma, também, este tipo de acontecimentos que estão neste momento a acontecer em Israel, refriar as intenções de Benjamin Netanyahu para que dê um passo atrás também naquilo que está a desenvolver no Líbano também, mas em Gaza. Eu acho que é exatamente o contrário. Ou seja, isto não vai refriar, pelo contrário, vai servir de justificação para que Benjamin Netanyahu redobre ainda mais os seus ataques. Porque a justificação sempre é exatamente esta. Ou seja, no fundo, o Benjamin Netanyahu alega que tem que atacar para se defender. E para se defender precisamente destes ataques terroristas, como este que acabámos de ver, que vêm precisamente de palestinianos, ou de libaneses, ou de sírios, ou enfim, de outros, ou de iranianos, que atacam sistematicamente e que, no fundo, em última análise, querem destruir o Estado de Israel. E, portanto, isto serve, no fundo, como uma espécie de justificação para que Netanyahu continue exatamente com a sua política e, portanto, para até alertar a população que não estão totalmente seguros e que, portanto, é esta, digamos, ou são estas iniciativas que são necessárias para acabar ou diminuir ou atenuar, se quiser, este tipo de situações. Numa altura em que os israelitas estão também habituados à violência, também a mísseis que caem em sítios importantes e estratégicos de Israel, mas é também um clima de medo que este tipo de ataques quer introduzir-se cada vez mais em território israelita, que está também ao leme de importantes conflitos nesta região? Sem dúvida, o objetivo do terrorismo é exatamente isso, é instituir o terror, é no fundo infligir o terror, fazer com que as populações civis fiquem no fundo atemorizadas, no fundo criar moças numa sociedade democrática, como é a sociedade israelita, fazendo com que a população eventualmente pressione o governo no sentido de este infletir as suas políticas tal como elas têm sido prosseguidas até agora. Portanto, é esse sempre o objetivo dos atentados terroristas. Têm objetivos políticos com este desiderato de aterrorizar as pessoas para que depois elas tenham eventualmente este tipo de comportamento. E, portanto, não nos admiremos, mas repito outra vez, Israel está habituado a isso. Eu quase diria que desde a sua fundação, desde 1948, que Israel está habituado a esta circunstância e, portanto, não será, obviamente, agora este atentado que irá mudar isso. Professor, vamos agora falar também sobre o conflito na guerra na Ucrânia, isto porque as tropas de Volodymyr Zelensky têm assumido aqui agora uma outra posição que vem desequilibrar um pouco aquilo que estava a acontecer no campo de batalha, nomeadamente para este vídeo que chamo a atenção, que foi precisamente registado na Crimeia. Até porque as forças ucranianas assumiram o controlo aéreo de parte da rota terrestre para a Crimeia. Ora, como resultado, Kiev garante que a logística russa foi atingida, nomeadamente o abastecimento de combustível utilizado para o campo de batalha. Pegando neste exemplo em concreto, professor, o que é que isto nos diz, tendo em conta as operações mais recentes da Ucrânia contra Moscou, sendo que a Crimeia é território ucraniano, mas que foi ocupado pelos russos em 2014. Em 2014, exatamente. Ora, isso dá-nos uma ideia concreta de que, de facto, a Ucrânia tem tido algum sucesso neste tipo de operações. Repara, ataca em profundidade, tem cada vez mais capacidades, quer nos seus mísseis, quer nos seus drones, ataca as infraestruturas petrolíferas russas,
russas e também as fábricas de produção de material militar. E no caso concreto agora que estamos a ver da Crimeia, consegue no fundo, digamos que limitar significativamente a ponte terrestre que no fundo liga a península da Crimeia ao continente, pelas áreas ocupadas de Kherson e Zaporígia. E, portanto, isso, no fundo, tem uma consequência, que é uma limitação, no fundo, da logística russa, e isso vê-se nas filas significativas que agora na Crimeia nós assistimos para abastecer, por exemplo, os carros. Claramente falta de combustível e isso depois tem um efeito significativo também na população. Mas também chama a atenção que a outra ligação que existe da Península da Crimeia ao continente é através da célebre ponte Kerch, que no fundo é uma ponte que foi construída ainda durante, digamos, este consulado de Vladimir Putin, em 2018. É um dos símbolos, se quiser, daquilo que a Rússia diz que é a consumação da anexação da Crimeia, e essa ponte tem sido alvo várias vezes, aliás, de tentativas de destruição por parte da Ucrânia, que ainda não conseguiu fazer isso. Os russos têm conseguido resistir. E já agora chama a atenção para uma coisa. Uma das armas que poderiam ter sido utilizadas eram os famosos mísseis Taurus, que nós falámos aqui tanta vez aqui há uns tempos atrás. E era a Alemanha que deveria ter fornecido esses mísseis Taurus à Ucrânia. Ora, até agora ainda não o fez, Anabela. E, portanto, cá está. A Ucrânia continua a ter falta de material militar que lhe foi prometido, neste caso concreto, pela Alemanha e pelo atual chanceler Merz, mas que ainda não foi, digamos, entregue e, portanto, depois a Ucrânia tem limitações, se quiser, digamos assim, na sua estratégia de ataque e, concretamente, a este objetivo específico. Já lá vamos, até porque hoje há uma reunião importante em Londres, mas continuamos também com os ataques da Ucrânia, que está a atacar Donetsk, também uma zona que está a ser ocupada pelos russos. Portanto, isto é uma viragem por completo dos ucranianos que estão, de facto, a atingir as tropas russas nesses locais onde já conquistaram território. Eu não diria que seja uma viragem, mas há aqui uma inflexão, porque repara, aqui há 4 meses atrás nós estávamos sistematicamente a dizer que havia um avanço significativo da Rússia e que eventualmente a guerra poderia, digamos, estar a correr bastante mal para a parte ucraniana. Ora, de há 4 meses ou 5 meses para cá, mercê destes avanços tecnológicos e destas novas capacidades ucranianas, houve aqui uma viragem no sentido em que a Ucrânia consegue infligir danos em profundidade à Rússia. Em distância também, tendo em conta que São Petersburgo fica a mais de 1.000 quilómetros. Precisamente. E Zelensky também, na carta que escreveu a Vladimir Putin, referiu que a distância não é uma incapacidade da Ucrânia. Não é? Exatamente. Eu ontem dizia até, quase com algum humor, que eventualmente um dia destes Vladimir Putin terá que se deslocar para Vladivostok, no extremo oriente russo, para escapar, digamos assim, a estas investidas ucranianas. E de facto é isso que está a acontecer, ou seja, os ucranianos têm cada vez mais, digamos assim, capacidade de atingir em profundidade esses alvos russos e, portanto, os russos estão com, digamos, estas dificuldades que estamos aqui a ver no campo de batalha. E, portanto, os ucranianos avançam, obviamente que não avançam significativamente, mas pelo menos invertem o curso da guerra e, acima de tudo, invertem a narrativa. Nós hoje estamos aqui a discutir já avanços ucranianos, enquanto que há 4 meses atrás estávamos a discutir recuos ucranianos. E isso é muito importante, esta guerra também de narrativas estratégicas é muito importante, porque obviamente as batalhas ganham-se no campo de batalha e na guerra, portanto, mas também, digamos, no campo comunicacional. E obviamente é isso que a Ucrânia tem conseguido fazer neste momento. Mas esta posição da Ucrânia pode muito em breve levar a ataques ainda mais duros por parte de Moscovo, tal como também já aconteceu na semana passada, com um grande ataque a várias cidades da Ucrânia. Podemos antever algo ainda maior? Eventualmente sim, nomeadamente esta carta, digamos que foi uma tentativa de humilhação por parte de Zelensky face a Putin. E também este ataque a São Petersburgo, numa altura em que decorria lá, enfim, o Davos russo, como lhe chamam, também de alguma maneira não vai ficar assim. E, portanto, os russos vão retaliar, aliás, como temos visto sempre. E estão a retaliar cada vez com mísseis e com armas mais sofisticadas. Os Oreshnik e mísseis, no fundo, que têm capacidades
hipersónicas, portanto são praticamente impossíveis de, digamos, neutralizar, e portanto obviamente que isso causa cada vez mais destruição nas cidades ucranianas e concretamente em Kiev. A acrescer a isso temos o facto de os ucranianos estarem limitados nas suas capacidades defensivas, porque lá está, os mísseis Patriot, aqueles que são os mísseis antimísseis, agora estão escassos, porque há um conjunto outro de geografias que também necessitam desses mísseis. A Coreia do Sul, a Taiwan, os países do Golfo e por aí fora. E os americanos não têm capacidade de produzir a quantidade de mísseis que seria necessário também para abastecer a Ucrânia. Tendo em conta também a guerra no Médio Oriente. Exatamente. Mas hoje, como há pouco falava, há um encontro importante em Londres. Volodymyr Zelensky vai ser recebido. Há uma reunião com Keir Starmer, Emmanuel Macron e também Friedrich Merz, o chanceler alemão. Aqui há a indicação de que exatamente, de que há a possibilidade de estruturar novos avanços nos apoios à Ucrânia, em concreto? O objetivo é esse. O objetivo é, no fundo, tentar conciliar, articular posições naquilo que é o grupo E3, é assim que ele se chama, que, no fundo, funciona dessa maneira. Mas corre o risco de também ser, no fundo, interpretado como uma espécie de fuga para a frente ou de tentativa de disfarçar problemas internos que vários deles têm. Repare, no caso inglês é notório, quer dizer, o caso Novak, por exemplo, está a atingir profundamente a estrutura da sociedade britânica. E Keir Starmer, obviamente, que precisa, digamos, de que a comunicação social olhe para outra coisa que não esse caso absolutamente terrível que aconteceu na sociedade britânica. No caso de Merz, repara o que lhe aconteceu na semana passada. Teve um enorme revés em termos da sua política externa. Foi derrotado por Portugal e pela Áustria na tentativa de aceder a um lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança. Foi a primeira vez que a Alemanha foi derrotada, digamos assim, numa tentativa como essa. E, portanto, tudo isto teve enormes repercussões a nível interno nesses países e, portanto, estas reuniões, é preciso dizê-lo, também servem para que esses líderes tentem afastar um bocadinho o foco das atenções, digamos, dos insucessos e das coisas que não correm bem, tentando, no fundo, depois demonstrar uma união que verdadeiramente, e se formos ver os detalhes, muitas vezes não existe. Além de que também, no fundo, acabam por suscitar críticas de outros países, quer da NATO, quer da União Europeia, que se sentem afastados, no fundo, desse processo de decisão. O que dirão a Polónia, o que dirá a Suécia, o que dirá a Dinamarca, o que dirá a Itália, só para citar alguns, pelo facto de não estarem, digamos assim, no sítio onde estão a ser tomadas estas decisões. Mas nesta fase, Zelensky quererá mais do que garantias, quer de facto provas muito concretas de facto de conseguir mais apoio, tendo em conta também os avanços que tem conseguido nas últimas semanas, sobretudo. Anabela, é preciso dizer que esses avanços têm sido conseguidos muito à custa dele próprio. Digamos, esses louros, esses méritos são atribuídos aos próprios ucranianos. São os ucranianos que têm conseguido fazer cada vez armas mais sofisticadas, fazer cada vez mísseis que vão mais longe, cada vez drones que são mais, digamos, precisos nos alvos que vão atacar. E, portanto, obviamente que não estou aqui a descartar nem a desmorecer, se quiser, o apoio europeu, que é absolutamente fundamental. Mas, acima de tudo, a Ucrânia tem que contar com ela própria, tal como tem feito nos últimos tempos. E, portanto, os europeus depois, supletivamente, vão, obviamente, financiando a Ucrânia, como acabou de acontecer, aliás, com o famoso empréstimo dos 90 mil milhões de euros, que vai permitir à Ucrânia, neste ano e no próximo, continuar as suas atividades. E, para já, não será ninguém da Europa que poderá também conseguir negociações entre a Ucrânia e a Rússia. E a Rússia, exatamente. Exatamente. E, portanto, obviamente que já se aventou vários nomes. Um deles foi António Costa, por exemplo, mas o próprio presidente russo veio levantar a questão. Mas então, se a Europa está do lado da Ucrânia, nunca será um mediador imparcial. E, portanto, obviamente que temos que arranjar aqui um outro formato e uma outra solução. Muito bem.